Nós vemos Jesus pregando o dia todo. Jesus, nesse dia, ele traz 4 sermões, 4 pregações, tudo a respeito do céu. Porque a prioridade de Jesus, em seu ministério aqui na terra, era a exposição da palavra, a pregação da palavra, para que vidas viessem a ser transformadas, libertas e renovadas através do poder da palavra de Deus pregada. Então Jesus tira o dia inteiro para pregar. E no versículo 35 diz que no final do dia, Jesus ele chama os seus discípulos para passar para o outro lado, a outra margem. E quando Jesus chama os seus discípulos vão, mas no meio dessa navegação, dessa trajetória até o outro lado, acontece uma tempestade. Um vento forte vem, agita as águas, de maneira que as águas começam a entrar dentro do barco. E isso causa medo dos discípulos. Isso causa tão medo, tão pavor nos discípulos, ao ponto dos discípulos irem correndo para Jesus, gritando: Mestre, não te importa que perecemos? Nós vamos morrer. Não só nós, mas o barco, tudo vai se acabar. E Jesus, que estava dormindo, bem calmo, bem tranquilo, ele desperta do seu sono e apenas diz para o vento e para o mar: se acalma. E tudo se acalmou através do poder da palavra de Jesus. E quando Jesus ele acalma a tempestade, no versículo 40 diz que Jesus ele vai exortar os seus discípulos pela falta de fé deles. Jesus acalma o vento, o mar e repreende seus discípulos. Depois de tudo isso, no versículo 41, os discípulos ele têm um grande temor e eles começam a se perguntar um para o outro: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Esta expressão, quem é este, é muito profunda. Porque os discípulos eles não estão questionando de que família Jesus pertence. Eles não estão questionando a que povo Jesus pertence, que país. Mas essa expressão no original quer dizer que os discípulos estavam questionando que natureza Jesus pertence. Eles sabiam que Jesus pertencia a uma outra natureza. Não era qualquer homem. Jesus não era qualquer homem falando de Deus para os homens. Jesus, ele era o próprio Deus. Glória a Deus! Homens, falando de si mesmo para os homens aqui na terra. É baseado nesse texto, onde que Jesus acalma a tempestade. Gostaria de forma rápida compartilhar apenas 3 lições. Tentar, pelo tempo. Primeiro, o Evangelho não se baseia apenas no ouvir, mas também no praticar. Porque Jesus ele passa o dia inteiro pregando, ensinando teoricamente. Mas aqui no versículo 35 nós vemos que Jesus não vai trazer um outro ensinamento teórico, falando, mas Jesus vai chamar os seus discípulos para a prática. Porque este é o equilíbrio do Evangelho, é ouvir e praticar. Não podemos apenas se basear no ouvir da palavra, mas também temos que praticar a palavra que é o ouvir. Aleluia! Em João capítulo 10, versículo 27, o próprio Jesus vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Jesus está dizendo que quem ouve a palavra dele, quem se diz crente, não pode se basear apenas no ouvir, mas praticar a palavra que também está sendo ouvida. Glória a Deus! Porque quando Jesus chama os seus discípulos para ir com ele, no versículo 36 diz: e eles deixando a multidão. Esta expressão deixando, no original, traz o significado de abrir mão. Para os discípulos seguir Jesus, é necessário eles também abrir mão de algo. Jesus está ensinando que para caminhar com ele, para seguir ele, é necessário abrir mão de algumas coisas. Aleluia! Para seguir Glória a um Deus! relacionamento com Deus, é necessário abrir mão de algumas amizades. É necessário abrir mão de alguns sentimentos, de alguns pensamentos, e querer ele de verdade. Porque é o equilíbrio do Evangelho. Não se baseia apenas no ouvir, mas também em praticar. Porque o ouvir da palavra de Deus nos traz conhecimento,
mas é a prática que nos traz experiência e fortaleza em Deus. E é por isso que muitos desviam do Evangelho, é por isso que muitos não continuam no Evangelho, porque só apenas ouvem a palavra, mas não a praticam em sua vida. Porque é a prática da palavra que nos firma em Deus. O próprio Jesus, ele vai contar uma parábola de dois homens, um que construiu a sua casa sobre a areia e outro que construiu a sua casa sobre a rocha. Aleluia. E aquele que construiu a sua casa sobre a areia, o vento veio e a derrubou. E aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, o vento veio e não a derrubou. E Jesus diz que esse que construiu a sua casa sobre a areia é aqueles que ouvem a palavra e não a praticam. Meu Deus! Ouve a palavra, mas quando a tempestade vem, quando o problema vem, larga Jesus. É verdade. Porque não tem vida na palavra, não se firma na palavra. Aleluia! Mas aquele que construiu sua casa sobre a rocha, Jesus diz que são aqueles que ouvem e praticam a sua palavra. Quando a Aleluia! tempestade vem, o problema vem, Eita ele não se glória! abala, mas permanece firme em Deus Jesus. de maravilha! Aleluia. Porque é necessário nós se firmar na palavra, ter nossas escolhas firmadas na palavra, ter nossas decisões baseadas na palavra de Deus. E é por isso que muitos não têm uma vida feliz, não se sentem satisfeitos. Por quê? Porque não tem vida na palavra. O salmista, em Salmo 119, verso 1, ele vai dizer: bem-aventurado, felizes são aqueles que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Quem anda pela palavra de Deus, que faz suas escolhas baseadas na palavra de Deus, irá colher alegria em sua vida, porque a palavra de Deus nos garante felicidade para aqueles que a praticam. Então, em primeiro lugar, o Evangelho não se baseia apenas no ouvir, mas também no praticar. Em segundo lugar, as tempestades não são para nos matar, mas para nos fortalecer. Glória a Deus! É nítido no texto que nós vemos que Jesus, ele acalmou a tempestade. Ou seja, Jesus é onipotente. E da mesma forma que Jesus ele acalmou a tempestade, ele também poderia impedir que essa tempestade acontecesse. Mas ele não avisa nada para os seus discípulos que vai vir tempestade. E ele também não impede da tempestade acontecer. Por quê? Porque Jesus ele está querendo levar os seus discípulos a um outro nível espiritual. Aleluia. Porque Jesus, ele, no versículo 40, ele questiona a fé dos seus discípulos. O que Jesus está querendo fazer com os seus discípulos é amadurecer eles. De que forma? Permitindo essa tempestade. Aleluia. É por isso que às vezes nós não entendemos e questionamos a Deus por algumas coisas que acontecem. Nós falamos: Senhor, por que disso, por que daquilo? E é Jesus dizendo: eu estou te forjando, eu estou te preparando, eu estou te fortalecendo. Aleluia! Através das tempestades que Ele permite. É Deus, é verdade. Porque quando nós lemos em 2 Coríntios capítulo 12, nós vemos que Paulo, homem de Deus, homem de oração, de jejum, ele mesmo, em 2 Coríntios capítulo 12, ele vai dizer que ele orou 3 vezes para Deus tirar dele o espinho, algo que lhe incomodava, que lhe jogava para baixo. Paulo ele ora 3 vezes: Senhor, tira o espinho, Senhor, remove o espinho, Senhor, tira esse espinho que está me incomodando. E Deus responde não para Paulo. Deus não remove o espinho de Paulo. Deus não tira de Paulo aquilo que estava lhe incomodando, mas Deus, ele responde bem assim para Paulo: a minha graça te basta. E o meu poder, Paulo, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Essa expressão, a minha graça te basta, era Deus dizendo para Paulo: ei Paulo, a minha presença te basta em meio às lutas, em meio às dificuldades. O que você precisa, Paulo, é da minha graça, é da minha presença. Porque é lindo que Jesus está querendo levar eles para um outro nível espiritual. Porque como nós sabemos, Jesus é Deus, então Jesus ele também é onisciente. E ali dentro daquele barco estavam os discípulos. E Jesus, em sua onisciência, lá na frente, ele via que dali iria sair pregadores, apóstolos e até mesmo pastores de igreja. Então Jesus está vendo lá na frente, e para isso, para uma grande obra, é necessário também um grande preparo. Verdade. Quanto mais aperta as Verdade, coisas, é Deus sim. dizendo: eu vou te levar além. Eu quero te usar de uma grande forma, mas é necessário também Eita eu te glória! forjar. É necessário eu te preparar em Aleluia! cada detalhe da sua vida. Então nós vemos que a tempestade não foi para o mal, mas sim é Jesus forjando os seus discípulos.
Eita Jesus. Em terceiro e último lugar, a última lição que eu gostaria de compartilhar é que os discípulos eles estavam debaixo de uma promessa. Aleluia. Mas só que toda promessa tem um processo. Eita. Versículo 35 nós vemos que Jesus libera uma promessa, uma palavra de autoridade. E ele diz, naquele dia sendo já tarde, disse-lhe, passemos para outra margem. Esta é a promessa que Jesus faz, passemos. Mas no versículo 37 nós vemos que durante o processo desta promessa, uma tempestade se levanta. Porque toda promessa tem um processo. Glória a E da Deus. mesma forma que os discípulos estavam debaixo de uma promessa, nós também estamos debaixo de uma promessa. E que promessa é essa que nós estamos? Lá em João, capítulo 14, o próprio Jesus vai dizer, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria vos dito, irei, vos preparei lugar. E quando eu vos preparar lugar, virei outra vez para vos buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta é a promessa que Jesus nos deixou e nós estamos debaixo dessa promessa, da volta do nosso Senhor, Glória a Deus. Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Porém, o mesmo Jesus que nos conforta com essas palavras em João 14, em João capítulo 16, versículo 33, esse mesmo Jesus vai dizer que no mundo tereis aflições. No mundo vocês vão passar por lutas, vocês vão passar por batalhas. E há muitas batalhas entre nós. Há batalhas com nós mesmos, com nossos desejos caídos, com o pecado, a luta contra o mundo, contra Satanás, que todo dia tenta nos tirar da presença de Deus. Mas Jesus também disse lá em João 14, versículo 16, Eita, que glória! Ele nos enviava um Consolador que ficaria conosco para sempre. Porque as lutas vêm, as dificuldades vêm, o pecado luta dentro de nós, o diabo tenta nos tirar da presença de Deus, mas o Espírito Santo nos fortalece, nos Aleluia! sustenta, nos dá graça e nos ajuda a caminhar na presença de Deus. E nós estamos debaixo dessa promessa, e essa promessa não pode morrer dentro de nós. Essa esperança da volta de Jesus não pode morrer dentro de nós. Porque aqui passamos lutas, sim, problemas, tristezas, choramos, mas lá em Apocalipse capítulo 21, João ele tem uma visão da nova cidade, da nova Jerusalém, e ele vê que lá não vai haver dor, lá não vai ter choro, lá não vai haver clamor, nem pranto, lá haverá só alegria, porque estaremos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para sempre. E lá Deus limpará dos nossos olhos toda a lágrima. E nossa visão tem que estar focada nesta promessa da volta de Jesus, apesar dos processos serem difíceis. Temos que manter o nosso foco nessa promessa, na volta do nosso Senhor Jesus. Mesmo com lutas, mesmo com dificuldades, ore. Mesmo sem força, ore, porque o Deus Todo-Poderoso irá te fortalecer através da oração, como fez com Paulo, como fez com seus discípulos, com seus apóstolos. Jesus, Ele fará conosco. O mesmo Jesus que deixou a promessa de que Ele vai voltar e falou que haveria dificuldades, também Ele falou que iria nos ajudar, nos sustentar e estar conosco todos os dias. Aleluia! Eu gostaria de finalizar nessa noite fazendo uma oração juntamente com a igreja.